Olá, juritienses. Bom, estamos aí chegando ao fim de mais um ano, né, do ano de 2022. E nós aqui da editora, a gente achou legal gravar essa mensagem para você que nos apoia aqui no nosso projeto. Então, se tem interesse em saber um pouquinho mais de como foi o nosso ano e o que a gente sonha em fazer para o próximo ano, me acompanhe aqui nesse vídeo e vamos falar um pouquinho sobre tudo isso. Então, primeiro falar um pouquinho, né, do que foi esse ano de 2022 aqui para nós da editora Juriti. Eu imagino que para vocês, né, tenha sido um ano desafiador, porque foi para a maioria das pessoas, e para nós não foi diferente. Aqui também foi um ano bastante desafiador, mas também foi um ano de bastante conquistas, assim, conquistas que nos deixaram muito felizes, né? Então, esse ano a editora, por exemplo, amadureceu um pouco mais e entrou numa fase que eu chamo de uma fase de profissionalização de tudo que envolve a editora. É claro, né, sempre sem perder a poesia, o encanto por aquilo que fazemos, porque esse é o pré-requisito básico para que a gente continue fazendo. Mas essa questão então da profissionalização desse processo é algo que já vinha sendo trabalhado, já vinha sendo pensado há algum tempo, e esse ano de 2022 começou de fato a acontecer. Lá no início do ano, por exemplo, nós aqui da editora traçamos algumas metas, né? E sempre daquele jeito, né? Sonhando alto, enxergando longe, mas também com os pés no chão, para a gente não perder o foco de que a caminhada ela é feita assim mesmo, passo a passo, um passinho de cada vez, isso é importante, né? Então, dessas metas que a gente traçou, por exemplo, algumas delas, né? Organização burocrática, contábil da editora, isso tudo já está finalizado, certinho. Aquisição do registro ISBN e também do DOI para nossas publicações em e-book, também tudo feito já. Também estabelecemos parcerias novas, reforçamos parcerias antigas, coisa que a gente já pretendia fazer, né? E a gente fez tudo isso, concluiu todas essas metas e, na verdade, a gente foi até um pouco além daquilo que a gente pensava, né? Por exemplo, estava dentro das nossas metas, obviamente, publicar alguns livros, né? A gente tinha ideia de publicar, nesse ano de 2022, 2 livros dentro desse processo mais profissional que a editora estaria entrando, vamos dizer assim, né? E a gente publicou 5 livros, a gente foi bem além daquilo que a gente imaginava, e isso nos deixa bem felizes, né? Entre esses 5 que a gente publicou, né, tem, por exemplo, Falar de Amor é Cura, um livro de poemas da Joyce Taú com a ilustração da Paula Chiodo. Sou suspeito para falar, enfim, de todos os livros que eu vou falar aqui, mas esse livro está sensacional, um livro lindo, com ilustrações lindas, poemas fortes, né? E todo feito diagramado também, todo um trabalho de arte, inclusive a encadernação. Esse livro foi artesanal, feito pela Manu, nossa colaboradora aqui, né? E conselheira também da editora. Então foi um livro inteiro feito por mulheres, dos poemas, das ilustrações, da diagramação, da encadernação, tudo feito por mulheres. E tá um livro realmente muito interessante, muito potente, né? É um livro, inclusive, a gente fez tiragem pequena, por ser artesanal, mas dando spoiler aí de 2023, é um livro que a gente pretende viabilizar no que vem em uma tiragem maior, numa impressão em gráfica, por exemplo, né? Então esperamos que isso seja possível no próximo ano. Esse ano a gente viabilizou também um livro aí que chegou na forma de um presente para nós, que foi o Desenhos do Mateus, Filosofia Afetiva para Redescobrir o Mundo, que é um livro que conta os diálogos durante o isolamento ali da pandemia de uma criança de 5 anos, o Mateus, e da sua mãe, a Denise Pinheiro, né? A querida Denise aí que organizou todo o material, que também, pessoal, repito, sou suspeito para falar, mas ficou sensacional. O livro conta ainda com as ilustrações do próprio Mateus, né? E é um livro que é um livro feito aí de diálogos com crianças, mas uma criança de 5 anos, mas tem uma profundidade, uma filosofia, até um existencialismo que faz com que muitos adultos aí parem para pensar um bom tempo. Então é um livro que vale a pena. Eu lendo esse livro, né, eu ficava pensando, poxa, quando que a gente perdeu essa magia de criança, né? Em algum momento a gente perdeu um pouco disso, e o livro resgata muito disso, aquelas perguntas do Mateus, né? As respostas, as reflexões que ele levava. Então é um livro muito bacana que a gente fica feliz de ter feito, e ele foi feito uma primeira tiragem artesanal, mas aquele negócio, pediu passagem, e a gente fez agora uma segunda tiragem, daí sim em gráfica, né? Com uma tiragem maior,
que saiu recentemente aí pela editora, inclusive está à venda. Um livro que vale muito a pena, pessoal. Um livro muito bonito, né? Feito com todo amor e carinho por um filho e uma mãe. E a gente deu, né, aquela atenção que esse livro merecia. Também esse ano a gente finalizou o livro Capitu era Capitu, mais mulher do que eu era homem, da querida amiga Cristiane Teixeira, que é colaboradora, conselheira aqui da editora Juriti. Esse é um livro muito bacana também, muito forte, pessoal, porque ele é um livro feito para homenagear as mulheres vítimas de feminicídio durante a pandemia. Então é um livro forte que traz questões assim impactantes, mas colocados através de uma escrita poética pela Cris, né, que dá uma certa... Eu acho que dá aquilo que essas mulheres mereciam como registro, né, da história delas, esse toque poético e ao mesmo tempo forte, de que é um assunto que precisa ser muito discutido. Esse livro conta ainda com textos da psicóloga Tanara Scheffel, que fala sobre a saúde mental dessas mulheres, texto da advogada Tamir Stalal, que fala sobre as questões dos direitos dessas mulheres, da contabilista Fernanda Garcia, que fala sobre essa questão de educação financeira, né, para essas mulheres, e também da empreendedora Jaci Gello, que fala sobre essa questão do empreendedorismo, como essas mulheres podem empreender, de repente até se tornarem aí, né, independentes financeiramente. Enfim, é um livro muito necessário, esse a gente fica muito feliz de ter viabilizado. Além de outros projetos independentes que não foram comercializados pela editora, como o livro da minha querida amiga Evanete Bussacaro, que se chama Quando o Telefone Tocou, que conta a história de uma parte, de uma época da vida dela, um livro assim que é poesia do início ao fim, muito lindo, também ilustrado, muito bacana. E tem um livro também que é um guia prático, na verdade um e-book, que é um guia prático teórico para uso clínico da cannabis medicinal, uma causa aqui que a editora apoia, né? E que esse que vos fala aqui também participou como um dos autores, são vários autores. Então esses livros foram muito além daquilo que a gente imaginava para esse ano, né? Isso é muito bacana, né? E ainda esse ano a gente já finalizou também a renovação da identidade da editora, feita pela Manu, né? E a gente está finalizando o nosso novo site, que vai ficar com uma cara mais profissional, né? E tanto a identidade como o novo site devem ser apresentados aí de forma oficial no início de 2023. Então a gente foi muito além daquilo que a gente imaginava, né? E falando já sobre o ano de 2023, né, também, a gente segue sonhando alto, né, por aqui. E também caminhando ali um passinho de cada vez para que o nosso crescimento seja sempre sustentado, né, firme. Então, para o próximo ano, a gente pretende colocar em prática alguns projetos da editora. Por exemplo, fortalecer o selo Empresa Amiga do Livro, buscar empresas parceiras para adquirirem esse selo, né, e através desse selo a gente fortalecer também o Fundo de Apoio ao Livro, que é o fundo que vai proporcionar que a gente viabilize novos projetos, publique novos livros de novos autores, novas autoras, que muitas vezes talvez não teriam oportunidade de publicar seus livros. E para isso a gente quer fortalecer o projeto da Empresa Amiga do Livro. Vou falar sobre mais detalhes desse projeto ao longo do próximo ano. Também a gente pretende viabilizar aí o Canto da Juriti, o nosso podcast, né, de divulgação aí das nossas coisas e tudo mais. E também o Canto da Juriti impresso, uma espécie de jornal da editora, que deve ter aí uma tiragem semestral, que vai ser bem bacana. A gente quer viabilizar também o Clube Juriti, que é um clube feito para os apoiadores do projeto aqui da editora, para que a gente tenha uma relação um pouco mais íntima, mais próxima. Esse clube aí vai ter várias vantagens, né, através dessas proximidades, vai ser bem bacana. E é claro, né, pessoal, viabilizar mais livros. A gente pretende aí para o ano que vem. Se ano passado a gente tinha como meta 2 livros e acabamos publicando 5, esse ano a gente tem uma meta, sempre pés no chão, né, de viabilizar 4 livros, dar oportunidade a 4 novos escritores e escritoras. Mas, quem sabe a gente não consegue também, né, ir além dessa nossa meta. Mas seguimos aí tentando com os pezinhos no chão, um passinho de cada vez, para que o nosso projeto fique cada vez mais forte, né? E lembrando sempre, pessoal, que a editora Juriti é uma editora sem fins lucrativos. Isso porque a gente realmente acredita num modelo de negócio em que o lucro ele não precisa ser o objetivo principal, tá? Nem por isso, né? Isso não quer dizer
que as pessoas envolvidas em todo o projeto, em todo o processo, né, sejam menos valorizados. Bem pelo contrário, são bastante valorizados também. É uma proposta de projeto onde todo mundo sai feliz. Quem compra sai feliz porque sabe que está contribuindo com um projeto massa. Quem trabalha nos projetos sai feliz porque foi valorizado. Então, quando a gente tira o peso, né, da balança ali do lucro, a gente tirou o peso do lucro. Isso tudo se torna mais fácil. E a gente acredita muito nesse propósito. E a gente segue, né? A ideia é seguir se fortalecendo cada vez mais dentro desse propósito e cada vez mais também buscar parcerias que, assim como a gente, enxergam o livro como uma ferramenta de transformação pessoal e social, porque no final das contas é isso. Tá? É disso que se trata. Nós aqui da editora, nós todos tivemos as nossas vidas impactadas por um livro, por vários livros em algum momento, né? E a gente acredita muito nesse poder do livro como ferramenta de transformação pessoal e social. E a gente quer proporcionar isso para mais pessoas. Então a gente espera aí encontrar parceiros que acreditem nisso também, como a gente, né? E se você aí que nos acompanha, né, aqui nessa rede, também acredita nisso, também acredita no nosso projeto, no nosso propósito, então continua aí com a gente durante esse ano de 2023 e se possível, né, compartilhe a ideia. Traga mais pessoas mágicas, assim como você que está escutando pacientemente até aqui, por exemplo. Traga mais pessoas à família Juriti. Né, o apoio de vocês, o apoio de quem segue aqui com nós, às vezes uma palavra de incentivo, né, às vezes o apoio comprando um livro, tudo isso aí é um combustível assim, para que a gente siga tentando fazer diferente, que essa é a ideia da Juriti, né? Fazer diferente. Então, eu sempre falo assim, na terceira pessoa, inclusive, aqui em relação à editora, porque eu não estou sozinho nesse projeto e aproveito aqui a oportunidade, né, dessa mensagem para agradecer quem me acompanhou ao longo desse ano, né, aos membros do conselho, aos colaboradores da Juriti, a Manuela, a Cris, o Jordani, o Preto Laufer, a Eliane, o Zeca, o Éder e agora mais recentemente chegou aí a família A Vitória. Muito obrigado a vocês pela força que vocês sempre dão quando eu preciso, quando eu solicito, né? Esse projeto ele não anda sozinho, aquele ditado, né, velho clichê, mas muito verdadeiro, de que sozinho a gente vai rápido, mas junto a gente vai longe. Eu acredito muito nisso e se a gente está indo talvez não tão longe quanto a gente pretende ir, mas já vislumbrando isso, graças ao fato de que tem mais gente apoiando esse projeto, mais gente junto comigo, né? Então aproveito aí para desejar um ótimo 2023 para todos nós, que a poesia aí do próximo ano de 2023 venha carregada de lindos versos, pois a gente merece, né? E seguimos juntos e firmes. Então um beijo no coração de cada uma de vocês que apoia aqui o nosso projeto. Siga nos apoiando, se for possível, e a gente se encontra aí mais vezes no ano de 2023. Valeu, pessoal!